há um tema que desde o concílio aflora, emerge, reemerge e é sempre retomado nas reflexões sobre a catequese. Escritura, Sagrada Escritura e catequese. Qual é o lugar da Sagrada Escritura? Melhor ainda, da Palavra de Deus. Qual é o lugar da Palavra de Deus na catequese? Olhem, essa temática, é até uma pena que ainda tenhamos que falar dela, que ainda estejamos a falar dela. Ela deveria ser de tal maneira co-natural, catequese e Sagrada Escritura, que ao se falar de catequese, eco, vamos ecoar o quê? Ecoar a palavra do Senhor. Mas ainda assim vivemos tempos e não superamos ainda aquela dificuldade. Doutrina e Escritura como se elas não se integrassem. É uma dificuldade que ainda não suplantamos adequadamente. Mas qual é o lugar da Escritura na catequese? Em teologia, na Dei Verbum, um documento do concílio, a Sagrada Escritura é a alma da teologia. Ou seja, uma teologia sem a palavra, uma teologia sem a Sagrada Escritura seria uma teologia desalmada. Desalmada é que não tem vida, que não tem encanto, sem vitalidade, sem afeição, sem paixão. Mas vale o mesmo para a catequese. Se catequese for ensinar certos conteúdos, então a gente escolhe e põe, entre outros, também a Sagrada Escritura. Agora, se catequese é ecoar a voz do Senhor, então a Sagrada Escritura deveria ser, até no Diretório Nacional de Catequese está escrito, o livro por excelência. Ou, não vamos livro apenas, vamos aqui, a palavra por excelência, acima de qualquer outra, na catequese. Isso significa que catequista e catequizandos são chamados a ter intimidade com a palavra do Senhor. E não é aqui uma lição dada de fora, como se fosse o bispo a dizer isto sim e isto não. Como se fosse uma instituição a afirmar alguns temas e relativizar outros, segundo circunstâncias e oportunidades ou conveniências. Não. É que o próprio Senhor Jesus, evangelizador por excelência, né? Não vamos discordar dele, quando foi anunciar, pela primeira vez, segundo a versão de Lucas, quando foi falar da sua própria missão, o que fez? Vamos ver como fez? Estou aqui no capítulo 4 de Lucas. Ei, vai lá buscar sua Bíblia, corra, eu espero. Lucas 4, capítulo 4, versículo 16. Já encontrou? 4:16. Vamos lá? Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Levantou-se para fazer a leitura. Na sinagoga,
se servia da palavra. Esperava-se o Messias com a palavra do Antigo Testamento e se vivia o anseio de um dia encontrá-lo. Quem é que suscitou essa esperança? A palavra. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: a primeira vez que Jesus quis falar de si e de sua missão, poderia ter feito algum milagre, né? Poderia, quem sabe, com os poderes divinos dos quais era portador, impressionar com alguma realidade prodigiosa. Poderia ele ter se servido das boas escolas rabínicas e dos rabinos que eram intérpretes da palavra nos meios do judaísmo. Por onde começou? Foi até o profeta, desenrolou o livro, e a primeira voz evangelizadora do Senhor teve esses traços. Desenrolou o livro, encontrou onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito me consagrou, ungiu-me para evangelizar os pobres, para levar aos cegos a vista, para restituir a liberdade aos oprimidos. Ei, não tinha um outro assunto? Mas é evidente que poderia falar a partir de muitos pontos, poderia partir de muitos horizontes. Pegou a palavra. Isto é, não se trata apenas de discutir o que começar, por onde começar. Se faltar a palavra, teremos uma catequese distinta daquela que escolheu o Senhor empregar. Por isso, Sagrada Escritura e catequese, a Sagrada Escritura não é um complemento, não é um subsídio para ajudar. Ei, catequista, vamos imaginar um livro de matemática. O estudante serviu-se do livro, mas o objetivo era mostrar o livro ou que ele conhecesse a matemática? A hora que a matemática está conhecida, o livro não foi só um instrumento. Assim o subsídio. O objetivo não é salvaguardar o subsídio e valorizar o subsídio por si só. Mais importante do que qualquer livro de catequese ou subsídio, o nome a gente pode variar conforme for usual aqui ou ali. O objetivo não é cumprir esse ou aquele programa. O objetivo, do qual o subsídio é um instrumento importante, muito importante, é que conheça, não a Bíblia, conheça a palavra pessoa. Olha aqui, eu gosto de usar um exemplo que é muito ilustrativo. O exemplo que gosto de empregar é a da carta que o namorado escreve à sua namorada. A moça recebe a sua carta, abre-a com um certo afã, lê, até fecha os olhos, respira fundo, dá um beijo. Beijou o papel? Beijou letras desenhadas? Ou beijou a pessoa que a escreveu? Que escreveu aquela carta? Claro, beijou a pessoa.
Mas esta pessoa chegou em forma de palavra. A ternura do rapaz se tornou letra e chegou à jovem, que acolhe a letra. Naquela letra densa dos encantos do seu amado, aquela letra se torna a linguagem da pessoa. Algo semelhante é aqui. A ternura de Deus se tornou letra. O subsídio lá na catequese, ele tem função pedagógica, tem seu lugar e seu valor didático, é importante, não pode faltar. Mas a grande intenção não é o subsídio, não é a teorização, não é falar sobre Jesus, é transmitir a pessoa de Jesus. Qual é a diferença? Quando eu falo sobre Jesus é uma informação. Agora, quando eu quero pronunciar, tornar-me eco da voz do Senhor, não existe um caminho melhor em toda a história da igreja. Não existe uma potência evangelizadora mais efetiva. Foram estas as experiências mais criativas da evangelização na história da igreja, quando a palavra estava no centro. Foi esse, aliás, o método do próprio Senhor. Vamos lá com Marcos observar. Agora eu estou aqui com Marcos capítulo 9, versículo 30, 31. Tendo partido dali, caminhava Jesus através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava os seus discípulos. E, meu irmão, minha irmã, havia muitos doentes que ainda precisavam de cura lá na Galileia. Havia paralíticos, havia coxos, havia leprosos. Mas não queria que ninguém soubesse porque o encontro de Jesus com os discípulos e ele lhes pronunciando a palavra acerca da sua missão tinha uma relevância. Esse gesto, este ato, tinha uma relevância maior do que qualquer outra atividade que pudesse ele desenvolver num mundo marcado por muitas carências. E olhe, meu irmão, minha irmã, se aqueles discípulos não tivessem ouvido o Senhor, palavra, não teriam chegado com ele a Jerusalém. Só quero lhes ilustrar. Foram para Jerusalém. Jesus lhes dissera: tem cruz. Os discípulos tiveram uma enorme dificuldade para compreender. Depois, perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E se não vos tornardes pequenos como esta criança, nem entrareis no reino dos céus. Como poderiam se convencer aqueles discípulos de uma lógica absolutamente surpreendente, que em termos de sucesso não lhes era favorável? Depois Pedro perguntou ao Senhor: vou perdoar meu irmão quantas vezes? 7? Naquele tempo, bastava perdoar 3 vezes. Uma vez, a segunda vez, no máximo a terceira vez. Depois disso não precisava mais. Pedro, 7, quanta generosidade, né? Não, Pedro, 70 vezes 7. Foi uma surpresa para Pedro. Quase um desapontamento, mas é impossível isso. O que tem com a palavra? Mas foi o Senhor Jesus quem disse. Não é a ideia de Jesus que convenceu Pedro, mas é a sua relação pessoal com Jesus que, se foi ele. Mais tarde, Pedro vai até perguntar:
Senhor, deixamos casa, família, deixamos tudo. O que teremos de recompensa? Olha a preocupação de Pedro, porque parecia-lhe que seguir Jesus estava muito difícil e custava. O que haverá de compensador, de gratificante? O cêntuplo e a vida eterna. Mas isso para Pedro afigurava-se alguma coisa cujo realismo estava distante. O que é que manteve Pedro, com suas fraquezas, manteve e sustentou Pedro naquele seu caminho? É que ele deixava o Senhor lhe falar, ouvia a voz, a palavra. Catequista. Você lembra a primeira vez que alguém o convidou? A convidou para a catequese? Talvez o padre, talvez o amigo, a amiga. Alguém lhe disse, pode ajudar? Ouve uma palavra. Você foi porque queria alguma vantagem? Naquela palavra que lhe foi dirigida, havia uma voz para além do enunciado imediato. Naquela palavra era o Senhor que estava a lhe falar. A mesma coisa, essa foi sua experiência. O catequizando precisa perceber que você tem encantos pela palavra. E que neste encanto não é apenas a simpatia, um hobby ou uma espécie de gratificação subjetiva, mas que percebe que nesta palavra há fonte de vida e fonte de graça. Volto ao exemplo do livro. Nenhum livro, uma gramática de língua portuguesa, não tem um objetivo a gramática. Tem o objetivo que o aluno compreenda a língua e o livro sai de cena. Ou assim com a matemática. Aqui não é um livro didático, é uma experiência de fé que se tornou letra e que é partilhada, oferecida para você, catequista, para que também a experimente como fé e partilhe como algo vivido. Senão, seria, olha o risco, falar de amor sem amar, falar de perdão sem perdoar, falar de afeto sem ser afetuoso. Alguém entenderia? Eis porque eu gostaria, ao concluir, de lhe dizer: tenha intimidade com a palavra e sirva-se dela. O catequizando precisa sim da palavra, precisa menos do subsídio. Vai com a palavra e não erra.